Salve, salve! Por que a gente aprovou no Congresso uma reforma tributária? Claro, né, com todas as limitações do projeto aprovado, mas por quê? Por que era tão importante eliminar, ou então começar a eliminar, o pior sistema tributário do mundo? Porque anos atrás a gente aprovou uma reforma trabalhista tirando um monte de impureza, um entulho que vinha lá de trás dos anos 40 e que não fazia mais sentido algum manter. Por que a gente aprovou uma lei de responsabilidade fiscal, uma de responsabilidade para as estatais? Por que a gente aprovou uma reforma da Previdência? Por que a gente discute combate ao déficit público? Por que a gente fala em equilíbrio fiscal, fala em política monetária com juros mais baixos? Por que tudo isso? Por que tanto tema meio chato até da economia povoando o noticiário e aqui nessa nossa conversa? Porque quando a gente ataca esses problemas, a gente vai abrindo espaço para o Brasil crescer. Crescimento. O Brasil precisa crescer. Em 14 dos últimos 40 anos, a renda per capita caiu. Você sabe que renda per capita é uma divisão da riqueza produzida pela população, não é a capacidade de compra das pessoas, mas tem dado também para a capacidade de compra das pessoas, que é quanto elas ganham. 90% dos brasileiros ganham menos de R$ 3.500. Crescendo e crescendo na economia, na geração de riquezas, mais do que o crescimento populacional, aí a sociedade começa a ter um poder de compra maior para poder comprar as coisas que ela quer. Para isso a gente tem que oferecer mais postos de trabalho, tem que abrir mais empresa, tem que oferecer para essas empresas um ambiente de negócios, para dar para elas segurança, para investir. Crescimento depende de investimento. E o Brasil está mal de investimento. De uma lista de 170 países, tem 140 que investem mais do que a gente. Isso na comparação com o PIB. A gente investe pouco mais da metade do que investe o Chile. A gente investe menos do que o Peru. A gente investe 1/3 do que investe a China. E o investimento público, no caso, é uma fração do que já foi um dia. Aí, no que isso dá? Numa taxa de crescimento modesta. A gente pode ter, agora, o melhor sistema tributário do mundo, a gente pode vir a ter o melhor sistema previdenciário do mundo, não tem. A gente pode ter a melhor realidade trabalhista do mundo, não tem. Mas ainda assim, o ambiente de negócio pode ser hostil. Porque ele se perde, por exemplo, na burocracia, e o Brasil é burocrático. Se ele se perde, por exemplo, na insegurança jurídica, é complicado, e o Brasil é inseguro juridicamente. Então, feitas as reformas que eu citei, e outras vão ser feitas ainda, é hora da gente se concentrar nas mexidas mais centrais, mais complexas. Abrir economia, por exemplo, fechar tratados, acordos bilaterais, fechar tratados e acordos multilaterais, abrir o mercado e se abrir para o mercado. Ou a gente vai nessa agenda, ou então daqui 5, 10 anos a gente vai discutir exatamente o que a gente está discutindo agora, que é tempo perdido. Isso não é justo.